presidente Lula já estaria, então, ensaiando uma resposta para o caso envolvendo o líder dele, né, no Senado, Jacques Wagner. Aí uma foto dos dois juntos. Segundo aliados do presidente, a avaliação dentro do governo é de que, caso sejam confirmadas essas irregularidades, vale a máxima de que errou, paga. De acordo com interlocutores do Planalto, Lula está acompanhando o caso com cautela. Imagino que muito preocupado, é claro, e aguardo o avanço das investigações antes de tomar qualquer decisão política. Até o momento, nem o presidente, nem o senador comentaram oficialmente a operação. É ano de eleição e todos os políticos estão preocupados com os possíveis efeitos negativos do escândalo Master nas suas carreiras. Bom, a gente conhece como é que o Lula age nessa hora, né? É sempre assim, ó, não tem nada a ver comigo, eu não sei de nada, não sei de nada. Eu não sei por que ele aceitou participar, então, dessa reunião ali, que, aliás, estava presente o Rui Costa, né? Tá lá, Mercadante, Lewandowski, Rui Costa, Jacques Wagner, mas o Lula nunca sabe de nada. Levou o Galípolo, disse para não vender, mas nunca deve ter escutado nada, imagina, ele nem deve saber o que está acontecendo. Ele já colocou, gente, a culpa até na falecida esposa, né, na Marisa Letícia, não é isso? Que lá o triplex não era dele, né, as coisas eram dela. Então, assim, é inacreditável. O Lula sempre faz esse jogo. A mesma coisa, olhei no olho do meu filho. Quem vai esquecer daquela entrevista lá para Daniela Lima? Olhei no olho do meu filho. Se você fez alguma coisa errada, você vai ter que pagar. Beleza, ele deve ter olhado também nos olhos ali do Jacques Wagner e dito a mesma coisa. Cai quem quer, né? Cai quem quer. A verdade é que é inacreditável, porque a dor disso tudo aí, e a Ludmilla bem disse, é do povo, né? É do povo. Agora, o Jacques Wagner, ele vai tentar a reeleição agora, né? Então ele vai precisar ir para as urnas. E eu fico me perguntando aqui, como vai votar o eleitor baiano? Porque, no final das contas, é isso, ele foi obrigado, né, a pagar um crédito caro ali por conta de um decreto do Rui Costa. Agora sai esse escândalo que o Jacques Wagner recebeu muita grana, pelo visto, né? Ele está sendo acusado exatamente disso, é isso que está sendo investigado. Só que no final, quem acaba padecendo é o povo. Isso vale para, a gente vai falar aqui dos outros escândalos. Infelizmente, a Paula me lembrou aqui que o Alcolumbre não vai estar nas urnas, mas o Mota vai estar. E aí a gente tem que lembrar isso, foi o povo que sofreu, né? Foram carteiras de crédito cedidas, no caso ali do Alcolumbre, ele era o responsável por indicar os principais nomes ali, né, associados ao fundo lá de previdência, que ninguém vai ver a cor do dinheiro. Então, é uma lesão absurda, mas a gente sabe como é que funciona o PT. Vamos lembrar as fraudes do fundo de pensão que fizeram com que funcionários do Correio até ontem estavam pagando um quarto do salário para cobrir o rombo dos fundos de pensão. Então, assim, por isso que eu falo, o setor público, infelizmente, olha, vamos lá, gente, o que é público, tenham isso para vocês. Foi a maior lição que eu aprendi em toda a minha vida, tá? Em toda a minha vida. Indo para Brasília, dentro da política, o que é público tem dono e não é o povo. É a principal lição, assim, não é o povo. Tem muito espaço para, infelizmente, esse tipo de... É isso, é muito espaço para roubar, como a gente está vendo aí. O que faz alguém lançar um decreto impedindo uma competição para que o servidor possa ir lá e tomar um empréstimo com juro mais baixo? Aí a gente começa a se perguntar, né? Lógico, por que faz uma coisa como essa? É porque tem mais alguma coisa por trás. Então, é isso. Lógico, agora o Lula vai ser isso mesmo. Tem nada a ver com isso. Não sabia de nada, falei realmente para ele não vender o banco, mas não sabia de nada, levei o futuro presidente do Banco Central, mas eu não sabia de nada, estava lá o Rui Costa, mas eu não sabia de nada, o Manteiga, tava todo mundo ali, o Lewandowski, mas ninguém sabia de nada, cada um que se explique, eu não tenho nada a ver com isso. Como diz a Tabata, mas ele nunca fez, né? Ele nunca fez. Não acredito que o Lula nunca tenha feito nada. Teve ali uns escândalos, mas eu não acredito. Ela falou isso, né? Eu não acredito que o Lula está na política para ganhar dinheiro. Ela foi bem específica em relação a isso. Pois é, eu já penso de maneira completamente oposta. Acredito que vários aqui também. Marina, não é uma
coincidência incrível, assim, desde que o Lula entrou no governo, escândalos de corrupção explodiram. Tivemos mensalão, tivemos petrolão, tivemos INSS, agora temos Banco Master, e todos eles têm algum petista envolvido, mas ele não sabe de nada. Ele não sabe, nunca ouviu dizer. Meu Deus do céu, assim como mensalão, o próprio governo dele, o próprio líder do governo dele comprava os deputados debaixo do nariz dele mensalmente e ele não sabia de nada. Olha só leva a me crer uma coisa, ou é muito burro ou incompetente, porque não tem outra situação. Eu também não acredito que tem gente que não acredita em Papai Noel. Eu vejo todos os anos em dezembro ele lá no shopping, puxa vida. Aqui algumas reações também. Então, por exemplo, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, diz que Jacques Wagner deve ter a chance de se explicar. Abro aspas para o ministro. Em entrevista, o parlamentar disse que Wagner deve ter a oportunidade de se explicar sobre o suposto envolvimento com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Durigan afirmou que nunca encontrou com o banqueiro e declarou que Wagner deve se explicar. E também, abro aspas aqui, Durigan disse, eu nunca tive com Daniel Vorcaro. Haddad, inclusive, disse publicamente que Vorcaro procurou a ele e a equipe, isso me incluindo, ele procurou a pessoa errada. Então, eu não tenho profundo conhecimento de nada do que está acontecendo. Por sua vez, Edinho Silva, presidente do PT, disse que Jacques Wagner tem toda a confiança, abro aspas aqui para o Edinho, o senador Jacques Wagner é depositário de toda a nossa confiança. Apoiamos todas as apurações envolvendo o Master, a sociedade tem o direito de saber a verdade. Ainda segundo o presidente do PT, os crimes cometidos precisam ser apurados e os responsáveis penalizados. Julie, só para concluir essa fase da operação, o ministro André Mendonça não autorizou buscas da Polícia Federal no gabinete de Jacques Wagner no Senado. Segundo André Mendonça, é preciso a existência de elementos indicativos de que naquele espaço funcional se encontrem provas indispensáveis à investigação. Ainda então não seria o caso. O André Mendonça está fazendo a coisa correta para que depois não seja eliminado, sabe? Que essa fase é muito importante, porque tudo feito de maneira errada, os advogados podem usar isso para literalmente acabar com toda a investigação. Mas assim, gente, tudo indica que, obviamente, ele recebeu propina de 2,5 milhões. O que me espanta, e isso me deixa geralmente muito chateada, aí a gente vê o pessoal do PT defendendo, mas é a mesma coisa da direita. Quando tem alguém da direita envolvido em falcatrua, a pessoa fala, meu Deus, não está tudo correto. Não é correto. Nada é correto. Nessa história de Jacques Wagner, está muito claro todo o envolvimento dele. Agora, ele está sendo investigado, a gente não pode dizer é culpado, mas está na cara. Ganhar apartamento do Daniel Vorcaro para quê? Né? Ganhar passagem para ver show para quê? Né? Todo mundo sabia que o Daniel Vorcaro não era uma pessoa correta. Todo mundo sabia. Então é isso, gente. A gente está vendo cada vez mais nomes. Essa semana já teve Cláudio Castro, Jacques Wagner, aí Hugo Mota. Vai vendo a lista desde o começo de todos os envolvidos. Então, o que me espanta é essa turma daí do PT, por exemplo, falar, ele vai se explicar, tudo correto. Diga um que falou que não é correto a transação com o Daniel Vorcaro. Só que partindo do princípio que o Daniel Vorcaro não é um cara honesto e o dinheiro não era dele, não tem nenhum possível tipo de transação feito com ele que é honesto. Tem as trocas da mensagem do Augusto Lima, né? Com Vorcaro, tudo vai aparecer, gente. Parabéns, ministro. Eu só acho, eu temo muito pela vida do ministro, porque ele está indo de contra tudo e todos. E quando é um escândalo desse tamanho ecumênico, eles não vão gostar de quem está apontando o dedo para eles, né? É isso. Bom, a gente não esquecer, né, Ludmila, o tempo vai avançando, o primeiro turno das eleições é agora 4 de outubro, pouco mais de 3 meses, vai passar voando e muitas cartas podem ser mexidas, trocadas até lá. Então, agora essa expectativa também, o presidente Lula deve se reunir nos próximos dias com o senador Jacques Wagner para decidir, então, afinal de contas, se ele continua ou não no cargo, né? Pode ser uma mudança que atinja o governo, a estrutura, né, de Lula no Congresso, para saber se, então, Jacques Wagner fica ou não na liderança do governo no Senado. Auxiliares do presidente avaliam que o momento político
político de Jacques Wagner pode comprometer a articulação do governo no Congresso e defender uma mudança no comando da liderança para reduzir o desgaste agora na imagem do governo, de Lula, do PT em geral. Lula, no entanto, pretende ouvir o senador, que também é amigo dele, antes de tomar qualquer decisão. Ludmila já então traz para a gente os comentários com relação a mais esse tema. Paula Camacho, nossa enquete pode chamar uma rápida parada. Adriana, sabe o que me impressiona disso tudo, desse Banco Master? É a qualidade dos nossos políticos. Porque vamos lá, o Daniel Alvorcara é um cara tosco, pelo amor de Deus, vamos ser sinceros aqui, um cara tosco, brega, cafona, e um cara desse conseguiu colocar no bolso ministro do STF, ministros do governo, senadores, deputados, governadores, prefeitos, tudo, tá todo mundo ali envolvido no Banco Master. Impressionante como todo mundo caiu na lábia de um cara tão tosco assim. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.